E aí, meus queridos, estamos chegando na nossa sala, isso mesmo. Galerinha, hoje nós vamos fazer uma aula maravilhosa, uma pequena introdução, isso mesmo, uma pequena introdução sobre as questões científicas. Acredita? É sim, e é na nossa aula 4.1. Prof, mas com o que nós vamos falar das questões científicas, os processos, a linha do tempo? Olha só, na aula 4.1, meu diretor, eu entendi. Vou dar uma movimentação aqui. Olha aqui na tela, galera. Na nossa aula 4.1, nós vamos falar sobre os métodos científicos. Nesses métodos científicos, nós vamos destacar aí, ó, etapas do método científico, o método científico cotidiano, a importância da pesquisa, claro, voltada para a biologia, mas deixar bem claro aqui que o método científico, nas ciências biológicas, ela não está isolada, ela interage muito com a química, com a física, e também com as questões comportamentais do meio e a pesquisa nas diversas áreas da biologia. Vamos lá? Convido vocês a ficarem atentos, galera. Qualquer dúvida durante o processo, é só falar com o professor presencial e mandar no nosso WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp que interagimos com os professores presenciais. Dessa forma, a gente faz essa construção do conhecimento junto, dinâmico e no tempo da aula, ok? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, meus queridos, olha só, etapas do método científico. Vamos devagarinho, Na etapa do método científico, nós vamos aqui, ó, entender conceito, mas o que é método científico? É um conjunto de etapas ou pessoas ou passos. É um conjunto de etapas ou passos que um cientista segue em uma sequência lógica e organizada para estudar os fenômenos. Fenômenos, pessoal, são, aqui nesse caso, hoje não é isso. Porque eu erro, hein? Porque eu não presto atenção. Né, diretor? Fenômenos são eventos que nos chamam a atenção. Mas deixa eu falar uma coisa, um conjunto de etapas ou passos que um cientista segue em uma sequência lógica e organizada é só quando nós, já deixo claro aqui, ó. Ai, Senhor. Uma sequência, essa sequência tem uma lógica, é organizada. Isso, meus queridos, quando você já tem esse método padronizado, tá? Quando o método é padronizado, tem uma sequência lógica e organizada. Quando você está padronizando o método, então, não é que não é lógico, são as etapas, é um quebra-cabeça que está tudo embaralhado e você tem que começar a organizar. Aí você encontra a lógica através da organização dentro das etapas ou passos realizados. Ok? Quando você, então, já tem um método científico padronizado, professor, tem como dar um exemplo? Tem como dar um exemplo? Tem. Quando você tem um surto, uma doença, você não conhece, só vê o efeito, e ela é nova, então não tem uma sequência lógica. Você tem que ver o quê? Primeiro você tem que saber quem é o zero. O que é zero, professor? Zero é da onde veio, a origem. Claro que a gente começa
quando a gente tem um surto ou algo que acontece, um fenômeno, e não é novo, não é conhecido, então a gente tem que começar a juntar os quebra-cabeças, porque vem de várias formas. Porque todo patógeno, durante uma infecção, ele passa por um processo evolutivo, infeccioso. Então não é o lógico e organizado, é quando tem padronização. E quando não tem padronização? Primeiro passo para organizar e chegar a esse método é a origem. É descobrir a origem, da onde veio, para depois ir para os outros passos. Então vamos aqui. Principais etapas do método científico. Oh, meu Deus, agora baixou a menina aqui que eu não estou conseguindo tirar ela. Observação. Depois, hipótese. Depois, experimento. Depois, resultado. E com isso, nós temos aí, uma conclusão. Esta conclusão vai nos proporcionar uma teoria. Então, principais etapas do método: observação, formula uma hipótese, realiza um experimento para você consolidar a sua hipótese, ou você excluir a sua hipótese e iniciar novamente, ou então, quando você tem essa hipótese e prova que essa hipótese deixa de ser uma hipótese, porque você tem um resultado, você conclui, então da hipótese você forma uma teoria. Primeiro, vamos passo por passo, observação. O cientista é levado pela curiosidade e necessidade de resposta, a buscar compreender como certos fenômenos ocorrem. Por isso, dá-se início à aplicação do método. Vamos lá, professor. Essas observações, elas são de... Como assim, prof? Depende, pessoal. Vamos lá. Aqui nós estamos falando, que nós temos principais etapas do método científico. Depende da pesquisa. Aqui é biologia, mas eu não posso deixar as outras por fora, né? Então, aqui é biologia. Professor, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Olha só. Primeiro, principais etapas do método científico: observar, gerar hipótese, fazer um experimento, obter um resultado, tem essa conclusão, você cria uma teoria. Eu posso falar que a primeira etapa, observar, o produto dela é ter uma teoria? Eu peço que todos os nossos estudantes, this moment, take your cell phone e digite teoria. E aí nós vamos encontrar teoria: conhecimento obtido por meio de estudo, que é uma hipótese, experimentações e observações, que quando aplicadas apresentam um resultado que corroboram com o objetivo a ser alcançado. Exemplo de uma teoria: eu observo um determinado fenômeno. Como assim, professor? O fenômeno, ele pode ser uma problematização. Aí, como é que eu faço um fenômeno que venha de... Eu gostaria que, assim, que cada estudante pensasse em uma problematização. E essa problematização, ela
não é que você observou, você tem a percepção. Vamos para a biológica? Vamos. Professor, nossa, depende da vivência de cada um, né? Olha só, vamos para uma coisa mais básica, G. É porque não quero trazer nada pronto. You can help me? Um problema, uma observação. Exemplo, professor, todos vocês, meu Deus, todos vocês, meus estudantes, pensem aí, vamos lá. Uma coisa que você é um problema, só que a gente banaliza. Desde a hora que tu sai da tua casa e vai para a escola, aí tu sai da tua escola, volta para casa. Tu enxerga, tu vê coisas que hoje você só normalizou, mas é um problema. Pensa, cada um tem uma vivência, Então tem uma observação diferente. E você vê esse problema e você começa a sugerir, levantar, você não sugere, você levanta determinada hipótese por que isso acontece. Faz aí o exercício, meu querido. Você, nossa, professor, o senhor me fez pensar uma coisa. É um problema, ele foi normalizado. E muitas vezes normatizado. Ele normalizou esse problema, ele tem um problema. Mas quais são as hipóteses que geram esse fenômeno, esse problema? E aí você faz experimentos. Experimentos que comprovem que o que você ligou com uma hipótese provável são os fatores que desencadeiam esse problema e fazem com que ele se mantenha dentro da vivência que você tem de sair da sua casa para ir para a escola e da escola para ir para casa. Nossa, eu estou pegando tudo, né? E isso se forma uma teoria, tá? Vamos então aqui, a partir de uma observação, vamos para uma coisa mais relax. A partir da observação, que pode ser a olho nu ou com a utilização de alguns instrumentos como um microscópio, o cientista começa a formular umas questões. Questões são perguntas a serem respondidas. Que é hipótese? Por exemplo, observa-se que a maioria das folhas são verdes. Don't believe that! Então, a seguinte pergunta é realizada. Todas as folhas são verdes? Para responder a pergunta, todas as folhas são verdes, o cientista pode levantar a seguinte hipótese. Há alguma substância presente nas folhas dos vegetais e que é responsável por lhe conferir a cor verde? Gente, algumas substâncias presentes nas folhas dos vegetais. Primeira coisa, volta. Fazemos a seguinte pergunta: todas as folhas são verdes? Essa é uma questão, quer dizer, é uma pergunta, é uma hipótese. Mas se você observar, não, a resposta é não, todas as folhas não são verdes. Folha. Ah, professor, mas a maioria das folhas são verdes. São, mas nem todas. Mesmo assim, alguma substância presente nas folhas dos vegetais que é responsável por conferir a cor verde, nós podíamos falar, há alguma substância nas folhas dos vegetais que conferem elas terem colorações diferentes, porque existem folhas verdes e folhas que não são verdes, mas que a maior proporção é verde.
Questionar é necessário para levantar uma hipótese. Então a gente questiona e a gente formula a hipótese. Experiência. Para verificar a hipótese, todas as folhas são verdes? Ou há alguma substância nessas folhas que fazem com que elas sejam verdes? Então, para verificar a hipótese levantada, é realmente verdadeiras, o cientista realiza vários experimentos controlados, cujos dados são medidos cuidadosamente e anotados. As experiências podem confirmar a hipótese ou mostrar que ela não é verdadeira e deve ser descartada. Assim, outra hipótese pode ser levantada e outros experimentos são realizados. Ok, e o que seria o resultado e a conclusão? Depois de analisar cuidadosamente os resultados obtidos com os experimentos, o cientista tira algumas conclusões. Se comprovar que determinado fenômeno repete-se, quer dizer, quando ocorre repetição é um padrão. Após certos números de experiências, ele pode formular uma teoria. Então, professor, toda teoria, ela só é consolidada se tiver um padrão? Então, a teoria explica não só a questão levantada no início, mas também todas as que surgiram durante a experiência ou os experimentos realizados. E até mesmo prevê possíveis situações relacionadas. Mendel observou as características hereditárias entre o cruzamento de ervilhas e enunciou a sua descoberta. Anunciou, né? Gente, ali está escrito enunciou, mas eu acho que anunciou a sua descoberta nos experimentos e elaborou a sua teoria. Para isso, ele teve um padrão. Toda vez que você tem um padrão, você então consegue concretizar uma teoria. Lei da segregação independente e a lei da recombinação. A pesquisa ou o levantamento bibliográfico é um importante estágio na elaboração do quadro inicial. Através do levantamento, nós temos sistematizar o que se tem acerca do problema, organizar-se os fatos já verificados, apresenta-se as teorias e conceitos que ajudam a explicar os fatos. Isso é interessante, porque advém e consolida todo o processo de pesquisa científica. Então, o método científico cotidiano, como é? Qualquer pessoa que tente resolver um problema pode realizar observações e usar um método científico. Forma orgânica, né? A importância da biologia na pesquisa. Vamos a um exemplo. Olha só. Em um laboratório farmacêutico, desenvolveu-se uma droga para o tratamento de vermes intestinais em cães que garantem sua eficácia em 70% dos casos. Outro laboratório concorrente alega que ela não surte efeito algum. Então, pessoal, aqui, para mim,
Pessoal, então nós temos aí a comparação de um determinado evento, de uma prática de pesquisa, aonde se tem a comprovação de um determinado medicamento e o eventual não efeito que seja esperado. Como resolver? Aumenta a tela, meu diretor. Então vamos realizar um experimento controlado para descobrir se a droga é eficaz. Inicialmente, separamos os dois grupos de cães parasitados, que devem pertencer à mesma raça, ter aproximadamente a mesma idade e não apresentar outra doença associada. Meus queridos, aqui, quando a gente faz esse processo de experimentação em relação a medicamento, vamos lá, é verme o medicamento? Então qual é o padrão, professor? Sempre utiliza... O verme tem fases. A dosagem, vamos transferir para nós? Exemplo, se você for fazer um processo de vermifugação no ser humano, a dosagem, o intervalo, dosagem é a quantidade de miligramas, o intervalo e o período de tratamento para um adulto é uma coisa, para uma criança é outra. A dosagem, criança, pessoal, aí você pega aí de 1 ano até os 7, dos 7 até os 12, 14, dos 14 os 12 até os 18, 20 anos, depois tem um jovem adulto. Então, nós temos fase, nós temos etapa, nós desenvolvemos, por isso que pega filhotes que estão na mesma idade, tem que ser da mesma raça, tem que, além de ser da mesma raça, tem que ter a mesma sintomatologia para fazer um caso controle, comparar. Esse é o principal fator. A padronização de um método para verificar a eficácia, eficácia é uma coisa e eficiência é outra. Porque tem 70%, não é isso? Deixa eu voltar rapidamente, ó. 70%. Eficácia. Não é isso. Entendi. Vamos lá, então? Pode aumentar a tela, meu diretor? O grupo experimental recebe a droga na dosagem adequada, tanto para os parâmetros em relação à infestação e em relação aos animais do grupo controle, nesse caso. E é dada um medicamento. No outro é o placebo. Professor, o que é um placebo? Placebo não tem princípio ativo, tá bom? Já sabe-se que ele não tem, mas os participantes não sabem dessa informação. Tal procedimento é necessário para que se evite, né, evitar a crítica de que a doença está sendo tratada e não por uma droga, mas após os fatores dos cães estarem recebendo alguns algo estranho. Depois de efetuado o tratamento, podemos dizer se a taxa de cura entre os animais do grupo experimental que receberam o novo medicamento foi maior do que entre os animais do grupo controle. Olha a carinha disso. Que receberam o placebo. Este efeito placebo é a melhor... O efeito placebo é a melhor que os do doente podem apresentar, causando apenas pelo efeito de receberem certas medicações, independentemente das reais propriedades curativas que passam a ser desenvolvidos. Então, também temos as pesquisas a diversas áreas da biologia. Exemplo são as pesquisas na área da biotecnologia. Nós temos aí células-tronco, transgênicos, vacinas, medicamentos e também contaminação ambiental. Meus queridos, olha só, quando a gente fala sobre células-tronco, transgênicos,
vacinas, medicamentos. Aqui é muito importante, porque os medicamentos hoje que nós conhecemos são medicamentos muitas vezes retirados de vegetais. São princípios ativos que a gente retira de vegetais e utiliza na intervenção medicamentosa diante de uma sintomatologia de um determinado paciente. Mas também são princípios ativos, muitas vezes, advindos de substâncias de origem animal, como o veneno de cobra. Claro que tanto essa matéria-prima vegetal como essa matéria-prima animal também podem ser adquiridos através de materiais sintéticos, quer dizer, laboratoriais. Então, tanto células-tronco, transgênicos, vacinas, podem ser de origem vegetal, podem ser de origem animal e também laboratorial, sintéticos, como a gente conhece hoje os IFAs. E contaminação ambiental. Essa contaminação ambiental, quando nós estamos falando de melhoramentos, né? É quando você se utiliza de micro-organismo para se restabelecer a qualidade de água. Então você utiliza bactérias, fungos que realizam o processo de desintoxicação de um ecossistema ou de um ambiente, favorecendo assim o desenvolvimento e o processo de reconstituição, tanto de regiões. A gente pode dividir em grande área fauna e flora de um ecossistema. Claro que para cada um desses tem um método científico. Para a utilização de células-tronco, para a utilização de transgênicos, tem uma metodologia, tem hipóteses, tem observações, tem teorias a levantar. Exemplo, professor, transgênico nada mais é do que você adicionar em uma determinada espécie uma característica que não é dela. Exemplo, uma coisa mais básica da transgenia. Nós sabemos que o mato, alguém planta mato? Não. Alguém agoa o mato? Não. Que também alguns chamam de erva daninha. Alguém agoa o mato? Não. O capim, o mato? Não. Alguém coloca adubo no mato? Não. Então, vamos pegar uma dessas características. Nutrição, irrigação. Ninguém faz isso. Então, você tira uma característica do mato, do capim, da erva daninha. Que característica é essa? Ser tolerante, ou ser resistente, ou não ser susceptível à estiagem. Não ser susceptível à estiagem, quer dizer, o mato não para de se desenvolver mesmo que ele fique um bom tempo sem entrar em contato com água. E você tira isso e bota em um determinado vegetal. Não é que você não vai mais agoar aquele vegetal, só que ele é inserido nele uma característica que não é dele, de ele ser tão tolerante. Por isso que determinadas plantações, você vê milho, você vê soja, tu está no jardim da sua casa. Se você não agoar, o que acontece com a planta? Ela enverga. Aí tu coloca água, ela... Mas tu vai na plantação de soja, de milho, tu não vê o milho arqueado. E tá uma estiagem, porque ele tá um pouco mais tolerante a essa estiagem. Ele não vai sofrer tanto, mas não pode passar. Tem que ir lá, às vezes, entendeu? Ele aguenta. Isso. Então, essas técnicas, essas metodologias, deixa eu voltar aqui, que eu tô, são exemplos em que a pesquisa, né, na área da biologia, ela
contribui em diversas áreas, não só animal, vegetal, não só na alimentação, não é só na saúde, também na infraestrutura, saneamento básico. Professor, oi, calma aí, o senhor falou infraestrutura? A pesquisa na biologia também auxilia nisso, na infraestrutura? Sim. Dá um exemplo aí para nós, professor. Meus queridos, eu falei infraestrutura, mas calma, eu falei infraestrutura, mas eu quis dizer construção de prédios. Não é isso é infraestrutura, não. Infraestrutura é saneamento básico, né? E agora me perdi. Eu quero dizer urbanização, criação de prédios, essas coisas. Pesquisa também da biologia auxilia nisso, né? Exemplo, nós sabemos que cidades... Tem muita maresia, né? Sim, isso. E sei lá, aqui para nós, por exemplo, cidades, não é infraestrutura, né? É verdade. Quando a gente vai fazer um projeto de fazer um condomínio. Como é que a gente chama isso? Ou então de fazer ruas planejadas, sinalizando a cidade. Como é que isso é infraestrutura? Não, né? Tem um nome para isso. Eu quis dizer isso, perfeito. Quem mora na praia, mora em lugares que tem maresia, né? Do sal que corrói. Aqui no nosso não é só a questão do calor, de amenizar o calor, mas exemplo, nós sabemos que as aranhas, olha uma coisa, aranha, tem os animais, os insetos que têm um exoesqueleto. Então, como é que faz o processo de dilatação? As pontes, elas são encaixadas e ela tem um vão, para que ocorra a dilatação durante o ambiente que está incidência de sol, calor, que absorve, e à noite elas não dilatam, elas contraem, então tem que ter essa folga. Isso são características de animais marinhos, que também na arquitetura, pesquisa no comportamental, você não... Sabe onde é que você enxerga prédio vermelho? Só em lugares, prédios ou estabelecimentos de alimento. Porque sabe-se que, através do comportamento biológico, a cor vermelha inconsciente nos atiça a ficar com um pouco de fome, ansioso, cria uma ansiedade e psicologicamente nos deixa um pouco mais com fome. Então, cor vermelha, por exemplo, tu vai no estabelecimento, sempre tem uma parede vermelha, um espaço vermelho, um prédio. Então, até nisso é o comportamento que auxilia no processo. Mas, claro, tem um padrão, tem uma sequência. Para mim, meu diretor, aqui, meus queridos, a aula de hoje nós vimos, então, as principais etapas e processos de realizar, né, a pesquisa, como observar, criar hipóteses, fazer os seus experimentos, conclusões e construir com isso uma teoria. Daqui a pouco a gente vai voltar para fazer um bate-bola, jogo rápido sobre a aula, porque aí vêm as atividades. Então, meus queridos, preparem aí, peguem todas as anotações, que quando nós retornarmos, a gente vai fazer aquela revisão rapidinho para as atividades, tá bom? Um abraço, um beijo e até daqui a pouco.